Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Regiane de Física. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo sobre lançamento oblíquo, vendo especificamente sobre alcance e altura máxima desse tipo de movimento. Então, o lançamento oblíquo, como a gente já viu em aula anterior, na videoaula anterior vocês encontram, ele é um movimento que ocorre em duas dimensões, tendo como característica a geração de uma parábola, em duas dimensões quais? Em relação ao eixo Y e também em relação ao eixo X. Lembrando sempre que o objeto ao qual ele é lançado por um lançador de projétil, no caso, ele vai sempre ter um ângulo de inclinação em relação ao eixo X, que podemos tomar como base o nosso solo. Então, estudar o alcance e a altura é primordial para compreendermos esse lançamento oblíquo. O alcance horizontal, então, ele vai ser o quê? A distância entre dois pontos, o ponto de partida desse projétil e o ponto de chegada. Com isso, nós definimos o alcance máximo, que é esse alcance horizontal. E ele depende de quem? Desse movimento uniformemente variado que está acontecendo. Nós temos que o projétil é lançado com uma velocidade inicial, mas o movimento é em duas dimensões. Então, consequentemente, nós temos a velocidade sendo decomposta em relação ao eixo Y e também em relação ao eixo X. Lembrando sempre desse ângulo de inclinação a qual ele está fazendo em relação ao eixo X. Então, velocidade em X é a velocidade inicial vezes o cosseno de θ, e velocidade em Y é V0 seno de θ. E como nós calculamos esse alcance? Então, o alcance ele tem independência de quem? O A máximo vai ser o alcance máximo, V0 ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, e o seno de duas vezes esse ângulo de inclinação, dividido pela gravidade. Esse seno do ângulo de inclinação é o próprio ângulo que está sendo realizado com o eixo X. Lembrando sempre da videoaula anterior, a qual o alcance máximo só é possível com um ângulo de 45 graus, como podemos observar na figura aqui abaixo. Já a altura máxima, quando nós estamos analisando o movimento vertical, nós observamos. Temos um movimento uniformemente variado, porque na vertical o corpo fica sob a ação da força gravitacional, tendo aceleração da gravidade. E a altura máxima, quando esse objeto chega, o que acontece na altura máxima? Ele parou de subir, então ele não tem velocidade mais em Y, e aí então ele iniciará o movimento de descida. Mas nós vamos lembrar que, quando o objeto é lançado sob uma trajetória parabólica como essa, ele tem velocidade inicial. Mas em relação ao eixo Y, nós temos uma velocidade sendo decomposta nesse eixo, e ele está sob a ação da gravidade. Então, no ponto máximo de altura, a velocidade em relação a y será zero nesse lançamento oblíquo. Nós calculamos essa altura máxima pela seguinte equação. V0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, vezes seno ao quadrado de θ, que é o seno do ângulo ao qual ele faz em relação a x, dividido por duas vezes a gravidade do local. Outro fator também extremamente importante de relembrarmos é, como nós temos relações trigonométricas, a tabelinha de senos e cossenos para os principais ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ela será de grande utilização nos exercícios referentes ao lançamento oblíquo. Então, são os principais ângulos notáveis que utilizamos. Outro fator muito interessante que nós temos é o tempo de subida e o tempo de queda nesse movimento. Porque o objeto, ao estar subindo ou ao estar entrando em queda, ele está gastando uma certa quantidade de tempo. Então, é necessário que isso seja proporcional à velocidade que é desenvolvida em y. Então, o tempo será a razão entre V0y dividido pela gravidade. Agora, vamos para um exemplo prático de como determinar tanto a altura máxima quanto o alcance máximo desenvolvido por um projétil. Então, o exercício diz o seguinte: vamos desenhar um eixo X e um eixo Y representativo. Um projétil é lançado obliquamente com velocidade de 30 metros por segundo. Então, se eu tenho meu projétil sendo lançado, ele vai ter essa velocidade de 30 metros por segundo. E ele forma um ângulo de 30 graus
com a horizontal. Então, temos esse tipo de representação. Em relação a esse projétil, calcule, sendo dado a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, o nosso ângulo θ, que será o ângulo de 30 graus, e a nossa velocidade inicial, que será a velocidade de 30 metros por segundo. Agora, extraídos os dados do exercício, vamos determinar essa altura máxima atingida por esse projétil, que será a distância entre o maior ponto relacionado à altura em relação ao solo. Como que nós calculamos a altura máxima? Então, a altura máxima é representada pela letra H e é dada pela seguinte equação: V0 vezes seno de θ ao quadrado dividido por 2 vezes g, que é a gravidade. Nós sabemos quanto é essa velocidade inicial, então vamos substituir na fórmula. Velocidade inicial é 30 vezes o seno de 30 graus, também elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2g. Mas o g nós sabemos que ele é o quê? A gravidade nós sabemos que é um fator 10. Então já vamos substituir esse valor diretamente. 2 vezes 10. Elevando 30 ao quadrado. E, consequentemente, sabendo da nossa tabelinha de senos e cossenos, o seno de 30 graus nós sabemos que é meio pela nossa tabelinha apresentada aqui acima. Então, vamos primeiro resolver ambas as multiplicações para depois elevarmos ao quadrado. Então, a nossa altura máxima será 30 vezes seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1 meio. 1 dividido por 2 é 0,5 elevado ao quadrado. E 2 vezes 10 é 20. Agora, resolvendo essa multiplicação no meu numerador, para determinarmos essa altura máxima. 30 vezes meio vai me dar 15. 15 elevado ao quadrado dividido por 10. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. Dividido, não por 10, por 20, que era o produto com a gravidade. 225 dividido por 20 daria 11,5 metros de altura máxima a qual esse objeto chegou. E agora vamos determinar o alcance máximo desse projétil, sabendo os dados desse exercício, onde A é o alcance. Para esse alcance máximo, nós vamos ter a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo θ dividido pela gravidade. Então, novamente, velocidade inicial para determinarmos o nosso alcance será da seguinte maneira: 30 elevado ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo θ. O ângulo θ é 30, então será um ângulo de um seno de 60 graus, dividido pela gravidade, que é 10. Seno de 60, ele será, raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo e já fazendo a continha elevando 30 ao quadrado, nós vamos obter a seguinte função para o nosso alcance. 900, que é fruto do 30 vezes 30, vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 10. Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87. Então, vamos substituir esse fator para o nosso raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 10, que é a gravidade. 900 vezes 0,87 vai dar 783. Dividido por 10, nos daria um alcance máximo desse projétil de 78,3 metros. Então, lá nesse nosso movimento de projétil, vamos fazer uma representação aqui. Se ele saiu deste ponto e ele fez este tipo de movimento, chegando até aquele outro ponto, e esse meu movimento ele acontece em relação a 2 eixos, o eixo Y e o eixo X. Nossa, que X feio. Então,
quais seriam os locais onde ele atingiu essa altura máxima? Seria exatamente nesse ponto, onde a altura será maior, que será 11,5 metros, e o alcance máximo, que é essa distância entre o ponto de lançamento e o ponto de partida, é 78,3 metros. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.